Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Boa noite, irmãos. Começa o culto falando, recitando o Salmo 84, que o salmista, ele glorifica a Deus por estar nos átrios da casa do Senhor. E ele cita um animalzinho tão peculiar, que nós conhecemos e às vezes nós, assim, não damos tanto valor, que é o pardal. Até o pardal encontrou casa e ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos. É maravilhoso. Somos escolhidos por Deus. Fomos escolhidos por Deus. Você não está aqui por acaso, não. Porque Deus tem algo para você, para a tua vida, para a mudança da tua vida. Em nome de Jesus. Vamos iniciar o nosso culto então já, cantando o hino de número 67, Cristo exaltado. Entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu, feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Veio resgatar-nos pela sua cruz, quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderosamente entretanto aqui. Por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Gente, é horrível cantar com a máscara e óculos, né? Mas, graças a Deus, estamos passando por essa fase, em nome de Jesus. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no Salmos 96. Vamos ficar em pé? As mulheres lerá comigo os ímpares, e os homens lerá os pares. Este salmo é um convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Leiamos, irmãos. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todos os moradores da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamam a sua salvação dia após dia.
Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Digam as nações, creem no Senhor, que ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegrem-se, canto e tudo que nele há. Cantam de alegria todas as árvores do bosque. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Senhor, nós te glorificamos. Nós exaltamos o teu nome na beleza da tua santidade. Senhor, nós estamos aqui para te adorar, para te exaltar, para glorificar o teu nome, para conhecer um pouco mais da tua palavra. Nós te louvamos, ó Pai, porque estamos reunidos aqui como igreja, como unidade, como corpo, e o Senhor é o cabeça da tua igreja, Pai. Nós te louvamos, ó Pai, porque toda a terra te exalta, os animais, os céus, a terra, o mar e tudo que contém, Senhor, na terra, te exalta e reconhece a tua majestade, o teu poder e o teu domínio. Louvado seja o teu nome, Pai, porque um dia o Senhor vai levar a tua igreja e que nós possamos estar, Senhor, cada dia mais prontos para isso, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo. Fica conosco, nos ajude a entender a tua palavra nesta noite. Nós glorificamos e exaltamos o teu nome, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Podeis assentar, irmãos? Nós hoje estamos comemorando o dia do adolescente. Nós estamos aqui faltando um adolescente, né? O Maicon. Mas eu gostaria de agradecer a vida da Mirelle, da Marielle e do Maicon. Como eles são importantes. Como vocês são importantes no reino de Deus. O Senhor os chamou. O Senhor colocou uma sementinha no coração de vocês. E eu tenho certeza que essa sementinha vai florescer. Essa sementinha vai crescer como uma árvore. Porque nenhuma árvore cresce do nada. Ela é de uma sementinha só, né? Então essa sementinha foi plantada pelos seus pais. Pela Ivanilde, pela vovó, pelas tias. E o Maicon hoje não está aqui, mas sabemos que a Verônica, né, ela é muito prestativa, ela é muito, conhece a palavra de Deus, ela fala da palavra de Deus para o Maicon, nós sabemos disso, porque nós vimos aí na classe, nós já, é o primeiro ano que eu estou aí trabalhando com os adolescentes, é meio assim, mas que a cabecinha deles é diferente, né? Mas eu estou começando a sintonizar a minha com a deles, né, meninas? Então eu glorifico a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus, eu agradeço por tudo que o Senhor tem permitido, para mim, como mãe, agora como professora de vocês, essa oportunidade que Deus está me dando, que o Senhor me capacite para isso, para ser uma boa professora para vocês. Tá bom? Eu agradeço a vida da Nida, agradeço pela vida das avós, dos tios que fazem parte dessa família. E eu gostaria que o pastor orasse pelos nossos adolescentes, para que não passassem em branco. Puxa vida, olha, os adolescentes não fez nada,
realmente, nós não fizemos nada esse ano, né, Mirela? Nem Mariela. Mas nós vamos fazer, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tá bom? Eu gostaria que o pastor orasse. Pai, como é bom saber que o Senhor tem cuidado de nós, apesar de Deus, esse tempo difícil que vivemos, onde estamos começando a nos reunir novamente com cuidado, mas também com muita alegria no nosso coração. Amém. E já iniciamos o mês de agosto, ó Pai, no primeiro dia desse mês, já celebrando, ó Pai, o dia do adolescente. E nós aqui neste lugar, chamado Igreja de Jesus, nós temos um privilégio, ó Pai, de termos aqui conosco adolescentes que cresceram na Tua casa, estão crescendo no Teu Evangelho, estão amadurecendo a sua fé. Sim, Jesus. E nossa gratidão pela vida deles. Sim, Senhor. Queremos juntamente com eles também colocar, Senhor, a sua família. Oh, Cada um Jesus. deles, ó Pai, que eles continuem a perseverar, a ensinar, ó Deus, a regar essa sementinha, como diz a irmã, ó Deus, para que ela cresça, desenvolva e se torne para o louvor da sua glória. Amém, Um Senhor. homem e uma mulher segundo o seu coração. Amém, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos adolescentes de uma forma muito especial, Pai. Que o Senhor conduza esses corações. Eles têm um mundo pela frente. E que o Senhor, Pai, dirige eles. Livra eles do mal, Pai. Sim, Jesus. Ó Deus, o Maicon, a Mariela, ó Deus, cuida desses corações, ó Pai. Mas também colocamos também a Mirela também diante do Senhor, ó Pai. Amém, Senhor. Cuida dela também. E assim pedimos e lhe agradecemos. Estamos voltando, Pai, estamos voltando à Tua casa, estamos voltando às atividades que sempre, ó Pai, agrada o Teu coração. E com certeza, Pai, este novo início trará ao nosso coração alegria de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, o qual oramos. Amém. Amém. Podeis assentar, é mesmo, né, pastor? A Mirela já está passando da fase da adolescência para a juventude, né? Mas nós glorificamos ela também, pelo que ela tem feito na igreja, e eu sei que ela tem muito potencial para fazer muito mais, né? Irmãos, vamos cantar mais um hino? O hino de número 324. Refúgio verdadeiro. Por isso não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está
causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Vamos orar, aí eu passo a palavra para o pastor. Eu vou pedir para a Natália orar para nós. Senhor, obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado porque estamos aqui em tua casa, Deus, para louvar o teu nome, para aprender um pouco mais a tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelos hinos que nós já cantamos, pela tua palavra que lemos. Obrigado pela vida da Marcela, que está na direção hoje, que o Senhor possa ser com ela. Seja, Senhor Deus, neste momento com o pastor, que vai nos trazer a tua palavra. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, com ele, que ele possa falar, Senhor Deus, inspirado pelo teu Santo Espírito, que o nosso coração, Senhor Deus, necessita ouvir. Amém, Seja, Senhor. Senhor Deus, com cada irmão aqui presente, seja também aqueles que estão nos acompanhando, Senhor Deus, pelas redes sociais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças e paz, queridos irmãos. Cá estamos para o louvor da sua glória. Hoje eu estava olhando as redes sociais e percebi que muitas igrejas têm retomado os seus cultos, as suas EBDs. Isto alegra o nosso coração, né? Porque isso denota que Deus cuida de nós e que o tempo dele sempre é o melhor para nós. E nós, como igreja, eu creio que nós somos assim, criteriosos, né, com isso, e por isso fomos abençoados. Mas ainda não significa que devemos recuar, pelo contrário, ainda devemos continuar nos cuidando um do outro, para que esse tempo aqui que estamos experimentando possa durar bastante tempo, amém? Não? Deus é bom, graças a Deus por isso. Eu conversei com a irmã Marli hoje, ela mandou um áudio para mim. O irmão Delardo, ele pegou uma bactéria, já tinha, quando chegou no hospital, acho que já tinha essa bactéria, pelo que ela falou. E eles estão tratando ela com antibióticos, né? Então devemos continuar orando por ele e pela irmã Marli, a Maria que está com ele ali, revezando, né? 24 horas. É um tempo difícil também para elas e nós também devemos orar pela vida delas também. Quando estamos no deserto, queridos, isso é bênção. É bênção. Deserto, quando nós olhamos na Bíblia, deserto sugere sempre um lugar árido, seco, um lugar onde não tem água, um lugar onde o calor é escaldante. Deserto é sinônimo também de solidão, de abandono. Ou seja, as pessoas, quando ouvem esta palavra deserto, costuma a relacionar esta palavra com uma situação de adversidade extrema.
onde o ser humano, ele está no deserto, ou seja, ele está ali impelido, ele está ali com dificuldades, ele está ali porque parece que não há esperança para a vida dele, porque é um lugar seco, árido, sem água, é um lugar onde nós estamos sozinhos. Não sei se você está vivendo um deserto hoje, mas com certeza muitos estão. E é interessante que quando passam por longas provações, por longo tempo, parece que esse deserto, parece que amontou em nossas cabeças, e quando olhamos em todas as direções, nós não encontramos uma saída plausível, algo que nos alimenta, algo que nos dá vida e vigor. Em setembro de 39, queridos, quando a Alemanha invadiu a Polônia, onde o exército polonês ele sucumbiu às forças alemãs, e os alemães, eles imediatamente eles começaram a perseguir os judeus, e havia um casamento judeu naquela tarde, o qual os alemães começaram a buscar e a prender os judeus, e aquele casamento era um casamento com alegria, com festas dos dois lados, das famílias, dos noivos. E no dia do casamento, quando eles estavam ali celebrando, o exército foi naquele casamento e prendeu a todos, e levou a todos, e separou o noivo da noiva, e nunca mais esse noivo viu a noiva e vice-versa. Talvez é um deserto assim que esse relato está baseado em livros e que já foi feito um filme, né, de relatos assim, né? E tantas atrocidades que traz a nossa conotação de deserto. Talvez estamos vivendo um deserto assim, onde parece que não há esperança, onde nos parece que tudo que olhamos está seco, árido, como a paisagem que estamos vendo agora, né? Estamos caminhando de carro, a gente percebe nitidamente que o pasto verde virou amarelo, não é isso? E esta sequidão, queridos, nos dá sempre uma ideia de aparentemente insolúveis, né? Difíceis, né? O ser humano ele talvez não consegue lidar com essas emoções, e as pessoas dizem que estão passando por um deserto, estão passando por esse momento dificílimo. Esta é a nossa proposta para os próximos domingos, para que nós possamos crer que mesmo no deserto, mesmo na situação mais difícil que possa parecer, nós possamos, neste tempo, compreender a vontade do Senhor para a nossa vida. Nós tivemos aí mais de um ano longe desse lugar, não é? Nos pareceu um deserto, sim ou não? Para mim pareceu um deserto. Parece-me que nós não nos iríamos nos encontrar mais. Talvez um óbito, talvez não sei, tantas coisas podiam passar pela nossa cabeça. E quando estamos no deserto, queridos, que é o tema proposto, eu quero trazer um consolo ao nosso coração esta noite. O Salmo 107:35 diz assim: Ele converte o deserto em lagos e a terra seca em fontes. Ele converte os desertos em lagos. Olha só. E a terra seca em fontes. Ou seja, no conceito popular, é que a passagem pelo deserto, queridos, com a graça do Senhor Jesus, é resumida por um tempo. Creiam nisso. Não deixe que o inimigo das suas almas possam tirar de você, como diz o texto, que o nosso Deus converte o deserto em lagos.
porque é resumida por um determinado tempo. Cremos assim, devemos crer assim, porque senão não estaríamos aqui. Porque nós cremos num Deus vivo, no Deus Emanuel, num Deus que se compadece. E o salmista sabia disso quando disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. São confortos que, mesmo no deserto, irmão Pedro, nos alinham com a sua vontade. O choro pode durar uma noite. O choro, o sofrimento, queridos, tem um tempo determinado. Creia nisso. Uma noite vai amanhecer e a alegria vem pelo amanhã, ou seja, trará a esperança que alimenta a nossa alegria de viver nesse tempo que estamos vivendo. O qual eu fui no hospital, a moça disse: olha, não tem nada certo ainda. Eu disse de manhã, né? Foi de manhã que eu disse a vocês, na nossa escola bíblica dominical. Ainda estamos no deserto. Estamos passando por ele. Ainda somos frágeis a um vírus. A grande verdade é essa. E com esse pensamento, com essa introdução, talvez você diga: mas pastor, faz tempo que eu estou no deserto, pastor. Mas eu quero trazer uma palavra ao seu coração esta noite, como foi orado aqui. Eu quero que você compreenda de uma vez por todas a nossa dependência total e restrita ao nosso Deus, e que sem essa dependência sofreremos, careceremos da bondade, da longanimidade e da benignidade do Senhor em nossas vidas. O crente, ele vive pela fé. O crente vive pela fé. E a você também que nos acompanha pela rede social, e a vocês que estão aqui no templo, abra sua Bíblia em Gênesis 22. Gênesis 22. Dos versículos 1 ao 14. Gênesis 22, dos versículos 1 ao 14. Quem pudesse colocar em pé, queridos, em reverência à palavra. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vai à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre uns dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado.
E ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deixou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então ele lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Assentai-vos, igreja. Queridos, o deserto não é o nosso desejo. A grande verdade é esta: ninguém deseja o deserto. Olha lá, se nós pegarmos, vocês deixaram aberto Gênesis 22, né? Olha lá o texto, Gênesis 21, 34. Olha o que diz o texto: e por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. Nos dá uma ideia de que as coisas estavam indo muito bem, estava tranquilo, estava numa calmaria só. E aí, Deus, no versículo 22, disse o que lá? Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Ou seja, tem um tempo, queridos, que Deus nos chama para passar no deserto, como foi, por exemplo, com Jesus. E Jesus foi levado ao deserto. Existe um tempo que Deus realmente deseja trabalhar na nossa vida de uma forma muito especial, mas ninguém deseja ir ao deserto. Não é o desejo que nós temos. Nós queremos viver uma vida plena, sem problemas nenhum. Não é isso, queridos? Mas, contudo, todavia, não gostamos de ir ou passar pelo deserto. Sabe por quê? É notório, porque nos tira da zona de conforto. Nos tira da zona de conforto. Quando eu olho Gênesis 21, 34, que nós vimos aqui: e peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Ele estava tranquilo, ele estava na sua zona de conforto, ele estava em paz. E às vezes é isso que nós estamos vivendo hoje, né? Ficamos mais de um ano longe uns dos outros, né? E agora estamos voltando mesmo, paulatinamente estamos voltando, e talvez já estamos na nossa zona de conforto. Estamos tranquilos, estamos voltando. Você sabe por que nós não gostamos, que não é o nosso desejo, o deserto? Porque além de nos tirar da zona do conforto, ele questiona as nossas motivações. É verdade. Ele questiona as nossas motivações em relação ao nosso Deus. Porque não gostamos do deserto. Porque somos confrontados com Deus. Talvez não entendemos o que Deus deseja fazer. Não gostamos do deserto porque no deserto somos confrontados com a solidão. Às vezes nos sentimos sozinhos, isolados, talvez não compreendido. A solidão, essa ausência de pessoas, nos leva, com certeza,
a valorizar o nosso relacionamento com Deus. E também das pessoas o qual amamos, o qual anda conosco. No deserto, quando a solidão bate, nós devemos entender e compreender que as pessoas estão ao nosso lado, nós temos que ter este valor intrínseco. Imagine com o seu Deus. A solidão nos leva a pensar o quanto nós somos amados. Eu creio assim. E nós devemos compreender que a solidão do deserto provoca reflexões, provoca discernimento das coisas. Abraão estava peregrinando, Abraão estava vivendo uma vida tranquila. Talvez ele não estava pensando em nada disso. Talvez ele achava que estava tudo bem. Mas é no deserto onde nós valorizamos a presença de Deus, onde nós lembramos que o nosso Deus é poderoso e que Ele pode estender a mão a qualquer momento e nos tirar desse deserto, onde nós valorizamos o Espírito Santo, a oração, a comunhão com os irmãos. Sim ou não, queridos? Há um erro cabal na vida de um crente que ele diz assim: eu não vou na igreja porque eu não estou bem. É um erro, porque é na igreja que você pode ser curado em nome de Jesus. É na companhia dos irmãos que nós podemos ouvir com clareza a voz do Senhor nesse tempo. Porque o deserto é assustador. O deserto, como nós vimos nas primeiras palavras, ele é árido, ele é seco, ele não tem vida, onde há solidão. Ninguém passeia no deserto, ninguém vive no deserto assim, passando férias. Não é assim. Todo mundo prefere um lugar com águas, né, cristalinas de preferência, né, azul, né, turquesa, né? Não é isso, queridos? Mas é no deserto que é assustador, mas é preciso para que o nosso crescimento espiritual seja robustecido. Você está no deserto? Você se sente só? Olha o que diz o texto que estamos lendo, 22, 13 e 14. Abrão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto, em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Talvez estamos na zona de conforto e não estamos apercebendo o quanto Deus tem sido bondoso para conosco. Queridos, Deus sabe lidar conosco. Ele sabe lidar com as nossas emoções. Ele nos formou e nos gerou. Ele sabe se você está apático ou não, se você está medroso ou não. Ele sabe. Talvez Abraão estava tranquilo. Abraão era rico. O texto mostra isso. Ele tinha muitos empregados. Mas Abraão ergueu os olhos e viu aquilo que ele não estava vendo, aquilo que ele não estava percebendo, que a boa mão do Senhor continua prevalecendo na sua vida e continuará prevalecendo na vida de vocês, se vocês permitirem, com os olhos da fé, passar pelos desertos. É no deserto, então, é o lugar que eu tenho assim nesse texto, um lugar de revelação. Talvez Deus deseja revelar algo ao seu coração, algo incrivelmente dele para a nossa vida. Olha lá o texto 22:2.
Então disse Deus. Então Deus chamou Abraão, ele disse: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vai para a região de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto no monte que lhe indicarei. Queridos, quando eu olho para um texto desse, é incrível. Deus não vai aos poucos, né? Você já percebeu? Deus já vai na questão, né? Tome o seu filho, o seu único filho, e dá nome aqui claramente, e já fala assim, ó, sacrifica-o. Que revelação para Abraão, queridos. Abraão tinha aquele único filho, o filho da promessa. O bom estudante da escola bíblica dominical sabe disso. Já com a idade avançada. E ali Deus revela, Deus fala a esse coração. E é incrível que Deus não assim, ele não usa meios termos assim, ele já vai direto ao coração de Abraão, porque Deus conhecia Abraão. E Deus conhece nós. Deus sabe da nossa estrutura. Deus sabe aquilo que precisamos, através da sua voz, vivenciarmos e esperarmos nele. E ele trabalha individualmente com cada um de nós. Ou seja, refletirmos muito sobre conceitos, valores, sonhos. E neste tempo que é bom orar, falar com Deus, conversar com o Criador, colocar a nossa vida no trilho novamente. Talvez é isso que ele está fazendo. Talvez é isso que ele está indagando você. Olha, volte para os trilhos. Deus revela através das situações quem somos e o que precisamos. Ou seja, rever as atitudes, clamar por misericórdia. Sem os desertos, sem a revelação do Senhor, ficaríamos vaidosos, soberbos, arrogantes, presunçosos, não tementes a Deus. Podemos andar da forma que queremos. Abraão estava tranquilo. Mas será que para Deus ele estava realmente nos trilhos? Não está intrínseco aqui, não está escrito aqui. Mas Deus chamou, Deus revelou a Abraão que os desertos da vida são ou deveriam ser de ensino. De mudança, com instruções claras e objetivas para a nossa vida e nosso futuro. Quantos pais, queridos, são negligentes com os filhos, deixam eles fazerem o que querem. Aí Deus chama, revela, Deus fala: olha, acorda. Há tempo de mudança, há tempo de ensino, de aprendizado na sua vida. Vocês entendem como que Deus trabalha na vida de Abraão e quer trabalhar na sua vida esta noite? Os nossos conceitos humanos, eles são errôneos, eles são ruins. Abraão, quando ouviu o que o Senhor disse a ele, eu creio que ele deve ter ficado pasmado, atônico. Mas o texto mostra que ele obedeceu, ele aprendeu, ele teve uma experiência com Deus. E muitos estão soberbos, muitos estão arrogantes com Deus. Ou seja, os desertos fazem parte do plano de Deus na vida das pessoas. Voltamos em janeiro sem EBD. Aí começamos em fevereiro a EBD. O que aconteceu? Fechou de novo, não foi? Aprendemos mais um pouco. Eu creio nisso.
Quem sabe valorizar um pouco mais a escola bíblica dominical? Quem sabe valorizar mais a igreja de Jesus? E será que não é isso que o Senhor Deus está fazendo com as igrejas hoje? Levando-as a pensar um pouco mais em Deus e não em si próprio? É no deserto, queridos, que com certeza os nossos valores serão aperfeiçoados. A nossa mente, ela compreenderá que mesmo o sol escaldante, mesmo aquele lugar árido, mesmo aquele lugar onde nós não queremos, mas Deus nos permite passar para que nós compreendamos que mesmo nesse lugar a companhia de Deus permanece fiel ao nosso coração. Porque se Ele quer trazer ao nosso coração algum conceito novo, Ele nos ajudará a compreendê-lo e a mudar a nossa vida. Você tem valorizado o deserto que você tem andado? Você tem compreendido que Ele é único na sua vida? Que Ele é diferente dos outros? Temos sido duro de coração com as coisas de Deus para nós? O que Deus tem lhe pedido hoje? Fala. Não, seja sincero, você e Deus. O que Deus tem lhe mostrado hoje? Ou não tem mostrado nada? Nós estamos estudando o Evangelho de João, e esta manhã nós aprendemos em João capítulo 2, não, capítulo 1, perdão, o 2 é semana que vem. Não, o 2 não é nem a semana que vem, é na outra ainda, se Deus permitir. Que o prólogo, que é entre o João 1 ao 1 ao 14, João capítulo 1, do 1 ao 14, é a essência, é a primazia de quem é Jesus. Não é isso? Onde mostra ali, se não tivesse mais as páginas subsequentes ali, nós compreenderíamos que Deus é um Deus presente, que Deus é um Deus Emanuel e que nos ama incondicionalmente. E que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus é Deus. Queridos, talvez é isso que Deus está querendo falar ao nosso coração. Que a nossa total dependência restrita a esse Deus não pode nos tirar da presença dele em meio aos desertos. Pelo contrário, nos aproximemos mais dele, porque ele sempre tem algo melhor. A presença de Deus, é algo que, quando compreendemos e quando estamos passando no deserto, você sai fortalecido, tarimbado, experimentado. Você pode dizer às pessoas o quanto Deus o livrou, o quanto Deus trabalhou na sua vida. O deserto não é o lugar onde nós não queremos, o deserto não é o lugar que queremos estar, mas é o lugar que Deus permite estar para que trabalhe na sua vida. Seja em qual área que você possa imaginar agora. É no deserto que valorizamos as pessoas e valorizamos a Deus. Sim ou não, queridos? É no deserto onde nós conhecemos a nós mesmos, se somos ou não dependentes de Deus, na sua total, restrita maneira de pensar. Nós saímos do deserto fortalecidos. Saímos da presença, nesse deserto, mas na presença de Deus fortalecidos. Foi o que aconteceu com Abraão. Olha lá. Porque é desafiador estar assim com Deus. É desafiador quando nós ouvimos Deus nos chamar e nós compreendemos o que Ele quer nos ensinar. É desafiador, queridos.
É ou não é? É um desafio que nós precisamos enfrentá-lo. Olha o texto, 4 e 8. Gênesis 22, 4 e 8. Alguém lê para mim, por favor, na sua versão? Eu vou tomar uma água que foi colocada aqui para mim. Gênesis 22, do 4 ao 8. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos para vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a propôs com Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Não é desafiador, irmã Natália, o texto que você leu? Não é desafiador, irmã Valéria? Irmão Adonias? Irmã Clarice? Não é desafiador isso? Sim ou não? É um desafio. É um desafio grande, dantesco, intransponível aos nossos olhos. Era intransponível aqui. Certa vez um pastor, nós devemos orar pelos pastores, queridos. Certa vez um pastor estava saindo com o seu carro da igreja e um irmão pertinaz, né, perguntou assim para ele, para o pastor: nossa, pastor, mas o senhor está jovem, o senhor está até com o carro rebaixado. Aí o pastor olhou bem para aquele irmão com amor e disse assim: irmão, o meu carro está assim porque eu estou levando mantimentos, agasalhos a um lugar onde as pessoas precisam. E o carro, com a graça de Deus e a liberalidade da igreja, está cheio desses mantimentos. Aí o irmão olhou para aquilo, né, emocionado, né. Estou com o pastor, né, eu não rebaixei o carro não, está lotado, com caixas de leite, cesta básicas, cobertores. Aí o irmão disse: mas que bênção, né, pastor, ajudar quem precisa. Aí o pastor disse: verdade, grande bênção. Aí aquele irmão disse assim: eu posso ajudar, pastor? Não foi um desafio esse pastor? Sim ou não? Aquele pastor, ele poderia ter respondido aquele irmão na carne, sim ou não? Sim ou não, queridos? Mas ele, calmamente, ele disse o que estava acontecendo. Foi um grande desafio para ele. Talvez aquele momento foi um deserto para o pastor. Aqueles poucos segundos, aquele diálogo curto, para ele deveria ter sido imenso, um tempo longo. É um grande desafio andar com Deus. Há um grande desafio ao nosso coração. Isaac, o qual andava com o pai, ouvindo todas as coisas, compreendendo a situação ali inerente. Isaac, o segundo patriarca da fé, é um maravilhoso exemplo de bravura e determinação na sua vida com Deus. É só olhar a história de Isaac. Depois eu quero que você leia aí Gênesis 23, 24. Olha lá o que Isaac, como Deus usou Isaac. A sua submissão ao pai na difícil jornada ao Monte Moriá lhe capacitou a ter mais experiências com Deus.
Aquele pastor, ele poderia ter respondido o contrário. Aquele pastor poderia ter sido irônico com aquele irmão. E se ele tivesse sido desta forma, talvez ele não teria experimentado a graça de Jesus naquele momento da vida dele. Do equilíbrio, equidade que tanto falamos e que tanto necessitamos nos relacionamentos interpessoais. Queridos, há um grande desafio que Deus tem para a nossa vida. Um desafio que vai além da minha compreensão humana, mas que pela fé eu compreendo e obedeço. Isaac, este exemplo de obediência, de estímulo, de coragem, porque ele foi até o fim com o pai, não foi? Isaac não fugiu. Isaac não foi birrento. Abraão não pegou ele pela roupa e arrastou ele. Os empregados ficaram lá, foram os dois caminhando. Se para o pai era um grande desafio, imagine para Isaac. O deserto não é um lugar que queremos estar, mas é no deserto que somos carimbados, aperfeiçoados, ministrados, onde nós compreendemos que o fruto do Espírito é possível nesse tempo tão difícil que vivemos. E talvez é isso que Deus trata ao nosso coração, queridos, essa noite. Talvez Deus deseja que você compreenda que você tem capacidade em Deus para passar os seus desertos com toda a calmaria que somente Deus pode fazê-lo. Repito, você está no deserto? É um grande desafio. Você está só nesse deserto? Lembre-se que é no deserto que nós estamos com Deus. Que é no deserto que Deus coloca anjos na nossa vida, que nos ajuda. É no deserto que, mesmo que é intransponível aos olhos humanos, mas os olhos da fé, é possível passar. É no deserto onde nós somos abastecidos pela graça inefável de Jesus, o qual eu não mereço, mas por amor Ele me dá. É no deserto onde eu olho as circunstâncias e vejo o grande amor de Deus por mim. E interessante que no texto que lemos, está claro isso, Abraão abençoou o seu filho Isaque. Não foi? E você tem abençoado o seu filho? Nas provações, nos desertos. Você tem mostrado a ele a instrumentabilidade que Deus lhe dá para superar todas as coisas? Eu concluo esta noite, queridos, de uma forma muito preciosa ao nosso coração, porque o nosso desejo e o desejo do Senhor é que esta submissão a Deus é algo que é importante na nossa caminhada cristã, senão desfaleceremos, sucumbiremos às situações em que vivemos, pecaremos, a grande verdade é essa, sofreremos. E você percebe que Abraão não sofreu, apesar de ser intransponível, ele se manteve fiel a Deus. E será que não é possível ao seu coração? Será que Abraão é tão mais forte do que você? O Deus de Abraão não é o seu Deus? Um Deus que é preciso, cirúrgico naquilo que Ele tem para nós na sua revelação? Na terça que passou, nós saímos e fomos a uma igreja, e eu convidei um pastor para ir comigo. Nós somos convidados
como o presidente da nossa associação, nós fomos convidados a ir até lá. Eu lembro que estava frio, muito frio. E teve um momento que começou a chuva. Aqui choveu, não? Na terça-feira? Não. Começou a chuva. E quando começa a chuva, é normal isso, você tirar um pouco o pé do acelerador, né? Não é isso não? Aquela chuva vem de encontro com você, e às vezes, né, tira a visão clara de tudo. Então você tira o pé, né? Aí eu brinquei com o pastor. Tá orando aí, pastor? Tá orando aí, pastor? Porque a chuva é torrencial. Quantas vezes nós perdemos, queridos, a oportunidade, em momentos difíceis, de lembrar do nosso Deus e deixar que Ele revele ao seu coração a sua vontade. O deserto estava na agenda de Deus para Abraão e Isaque. Era necessário aquele momento. Era preciso na vida dos dois. E talvez o seu deserto está, com certeza, na agenda de Deus. Talvez você diga, mas pastor, é meio caótico isso. Como que eu posso estar sofrendo, pastor? Mas será que Deus não deseja lhe ensinar algo com isso? O deserto não foi um acidente para Abraão e Isaque. Nada foge do seu cuidado. Deus é Deus, queridos. Ele continua sendo Deus. Por isso, esse deserto, esse momento que passamos, e que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã, aleluia. Ele nos molda, Ele nos faz novos horizontes. Eu vi um filósofo dizendo algo interessante, até comentei com a minha esposa. Vocês já pararam para pensar? O carro tem o para-brisa, certo? E nesse para-brisa ele é bem grande, amplo, onde você tem uma visão quase de 180 graus, ou 180 graus, digamos assim. E você já percebeu que no seu carro tem 2 retrovisores? Um à esquerda e um à direita? E além de tudo tem um retrovisor interno para que você veja o fundo. Já perceberam isso ou não? Tem no carro de vocês? Então tá bom. É exatamente isso que às vezes estamos vivendo. Os nossos desertos têm nos tirado para olhar para frente, para o futuro, para algo promissor, que Deus, na sua infinita bondade, nos fará. Muitos estão olhando no retrovisor, olhando para trás, para as coisas que estão indo embora e ficando os olhos lá. O deserto não é um lugar onde nós não queremos, o deserto é um lugar onde nós não queremos estar, mas é um lugar que Deus permite estar para que nós olhemos para frente, com convicções, com segurança, com zelo, que somente Ele pode fazer aos seus filhos, porque Ele nos molda, nos forja, ou seja, Ele nos sustenta, e Ele vai nos ensinando, Ele vai dizendo ao nosso coração: olha, prossiga naquilo que eu desejo, não recue, não volte para trás, eu continuo sendo o seu Deus. Ou seja, é no deserto o qual somos aprovados ou reprovados, o qual perdemos a nítida ideia de que Deus continua a nos sustentar. Hebreus, último texto, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, 17 a 19. O texto é muito claro, é o resultado, então, desta convocação a Abraão naquele deserto.
juntamente com seu filho Isaque. Olha lá, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu a Isaque como sacrifício. Aquilo que havia recebido, as promessas, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhes tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuramente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Como você tem passado então pelos desertos da sua vida, aprovado ou reprovado? Em que momento que você duvida? Em que circunstâncias você fala: não é possível? É um lugar onde nós não queremos estar, mas é o lugar onde Deus, na sua infinita bondade, nos forja e nos aumenta a nossa fé. Onde nós valorizamos a presença de Deus, onde nós valorizamos as pessoas que nos amam. Sim ou não, queridos? Vamos colocar em pé, aqueles que puderem. Há um momento na nossa vida, como humanos que somos, onde tudo parece bem, não é isso? Onde tudo está a mil maravilhas. E esta situação que vivemos e viveremos é contínuo, porque estamos vivendo nesse mundo. Talvez Deus aí pense, Deus na sua infinita sabedoria diz: eu preciso trabalhar um pouco mais com esse filho. É onde Ele nos permite, talvez a chorar, talvez a não crer no que está acontecendo. Mas é no deserto também que Deus nos permite a vivenciarmos aquilo que Ele tem para nós. Creia nisso, queridos. Creia que o Senhor é Deus e que em nenhum momento Ele abandonará os seus filhos, porque é uma promessa. Há uma promessa de Jesus: estarei convosco todos os dias da sua vida. Talvez, não sei, talvez Deus queira trabalhar individualmente o seu coração com esta mensagem. E a você que nos assiste também pela rede social. Talvez Deus deseja transformar um pouco este seu egoísmo, esse achismo, em fé com Deus. Esperando em Deus, aguardando em Deus. Que nós, como igreja, estamos voltando. Amém, queridos? E queremos voltar na nossa plenitude. Sim ou não? Sim. Porque isso faz bem ao nosso coração, nos edifica a nossa mente, o nosso espírito, alivia a nossa alma, porque estamos juntos, reunidos em nome de Jesus. Se Jesus voltasse agora, levaríamos aqueles que já tiveram uma experiência com Ele aos céus. Mas enquanto isso, estamos juntos. E talvez passaremos por alguns desertos ainda, não sabemos quais, mas estejam preparados para que o Senhor Deus os ajude e capacite a cada um de nós a não murmurar, a não reclamar, mas agradecer tudo em nome do Senhor Jesus, porque o texto de Romanos diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Que bênção servir a esse Deus assim. Amém, meu querido? Deus seja louvado. Você está aqui esta noite para isso, para que o Senhor revele ao seu coração que o deserto é o lugar onde nós não queremos estar, mas é o lugar onde Deus
deseja que continuemos a buscá-lo de todo o nosso coração. Pai, de infinita bondade e misericórdia, o Pai que o Senhor sabe das nossas aflições, das nossas dores. Ó Pai, talvez aqui, com certeza, há pessoas que estão ainda temerosas, ó Deus, com as situações, talvez tristes com alguma questão. Somos humanos. Pai, nós sofremos com coisas que às vezes não compreendemos. Mas, Senhor, acalma o nosso coração esta noite. Dê a nossa visão espiritual, em que ela possa nos ajudar esta noite. A nossa compreensão possa nos alinhar, Senhor, com a Tua direção. Ó Pai, ajuda aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão tristes, aqueles que estão com o coração doendo, ó Pai. Ajuda, Senhor. Que os Teus anjos estejam acampados sobre essas pessoas. Que haja cura, libertação, ó Pai, em nome de Jesus. Que haja o mover das águas, ó Pai, ali naquele tanque, onde as pessoas, quando eram inseridas, eram curadas. Ó Pai, o mover das águas possa, esta noite, ó Pai, trabalhar no nosso coração. Tirar tudo aquilo que não agrada o Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque estamos voltando. E eu vejo isso como uma providência do Senhor nesse tempo, para que esta igreja, que não desanimou, continua firme aqui conosco, e que mais irmãos possam ser, ó Deus, envolvidos com este momento todo especial, para que juntos possamos glorificar o Seu nome, mesmo nos desertos, porque o Senhor é Deus também neste lugar. Louvado seja o Senhor na vida dos meus irmãos. Ó Pai, lembramos daqueles irmãos que estão no trabalho, que o Senhor também os proteja, os guarde, livra do mal. Ó Pai, que o Senhor proteja as nossas famílias, Senhor, cada uma delas. Sentimos falta, ó Pai, de alguns irmãos, mas que o Senhor também os abençoe, os guarde, os proteja em nome de Jesus. Que possa, ó Deus, o Senhor possa nos levar para os nossos lares, amparados e protegidos pelo Espírito Santo. Ó Deus, ajuda eu e minha esposa, ó Deus, a caminhar nessa estrada, ó Pai, na Tua proteção, para que eu também possa chegar no meu lar, protegido e amparado por Ti. Ajuda-nos, ó Deus, na próxima quinta-feira, a estarmos aqui reunidos, alegres, convictos de que, apesar de tudo, o Senhor chama a cada um de nós para um momento especial contigo. E esta oração nós fazemos em nome de Jesus, o Teu Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém. E agora o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus, as consolações do Espírito Santo do Senhor paire sobre esta igreja e toda a sua igreja que verdadeiramente ama o Senhor, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Assentai-vos, oração silenciosa, pós-lúdio, lembrando os irmãos que no próximo domingo nós teremos a nossa ceia do Senhor. Estejam aqui, convidem aqueles irmãos que não estão conosco, para que juntos nós celebremos e assim exaltemos o nome do nosso Deus. Lembrando que a nossa escola bíblica dominical está a todo vapor. Hoje estava linda a nossa escola, com crianças, com jovens, adolescentes, adultos, todos na sua classe, estudando a palavra do Senhor. Agradeço a cada irmão que tem voluntariamente ajudado esse lugar, ajudado essa escola, ajudar a receber as crianças, a todos, para que essas crianças possam crescer na graça do Senhor Jesus e conhecê-lo o quanto antes.
até quinta, se Deus assim nos permitir. Deus o abençoe. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em